Bem-vindos a mais uma edição de Primeiro Plano. O nosso convidado de hoje é Gui Reis, gerente da empresa Websys. Bom dia. Bom dia. Obrigado por estar connosco. O Gui Reis é o gerente da empresa Websys. Sim. Nesta última Assembleia de Freguesia de 28 de dezembro de 2015, o Gui Reis esteve presente e na parte reservada aos cidadãos teve uma intervenção contundente que veio reavivar uma questão que já estava um pouco adormecida. A questão de uma dívida volumosa de que se tem falado ao longo dos tempos, que teria a Junta de Freguesia de Odivelas em relação à sua empresa, a Websys. Eu sou do tempo, como costuma alguém dizer, de uma célebre conferência de imprensa ainda no tempo do Executivo PS 2005-2009, em que Graça Peixoto, a Presidente na altura, liderava o Executivo do PS e com todo o seu Executivo fez uma conferência de imprensa em que foram relatadas diversas situações e em que a Websys começou então a ser citada como uma empresa para a qual havia algumas intenções de pagar, em princípio, uma dívida volumosa, que já na altura era volumosa, hoje ainda é maior. E, voltando à situação da Assembleia de Freguesia de Odivelas, e indireta esta questão da dívida, esta dívida que eu digo que é maior, um ponto prévio, é maior porque há encargos e juros a somar à dívida inicial, ou esta é a dívida, estes 850 mil euros, que isto é um número redondo, não é o número exato, é já a dívida absoluta ou é uma dívida resultante da dívida inicial, porque já lá vão 7, 8 anos. 7 anos. 7 anos. 7 anos. Portanto, há aqui juros nisto. Há juros. Exatamente. Para já, quero-lhe agradecer a provocação do convite para esta entrevista, que é uma provocação engraçada, tendo em conta que hoje em dia não é hábito as pessoas terem à vontade para dizer a verdade. E foi nesses moldes que me convidou, eu agradeço. A minha presença na Assembleia de Freguesia de Odivelas marca um pouco a minha intenção, a minha pretensão de repor verdade onde ela não existe. É óbvio que todos nós sabemos, e não vale a pena estar a frisar muitas vezes, mas uma Assembleia de Freguesia, uma Junta de Freguesia é um órgão de soberania, em que os eleitos locais, eleitos representantes do povo, também que representam um partido político que de certa forma se organiza para concorrer às eleições e que o povo depois tem, de certa forma, a liberdade, entre aspas, de escolher, porque só podem escolher aqueles que se propõem, não é? E a história de quem se propõe e quem não se propõe é uma história muito vasta e muito longa. De por simplesmente intervir na Assembleia de Freguesia de Odivelas e chamar a atenção, quer seja dos partidos políticos, quer seja dos intervenientes enquanto eleitos locais, de que a Junta de Odivelas e a Assembleia de Freguesia de Odivelas têm falado ao longo de 7 anos sobre um conjunto de situações que foram reportadas, entre as quais também a dívida da empresa, porque a dívida é um somatório, é o resultado de um trabalho efetuado. Não é um decreto nem uma declaração que declara que a empresa é dívida, nem sequer. Eu, por acaso, ainda ontem tive alguma curiosidade e fui ler as competências das juntas de freguesia na nova lei, no novo quadro normativo das juntas de freguesia, e por acaso não encontrei lá a possibilidade da junta de freguesia deliberar se reconhece créditos ou não, ou se reconhece dívidas ou não. Quer dizer, é um poder que as pessoas não têm, apesar de gostarem de ter, nem os órgãos para os quais elas são eleitas têm. Por isso, a minha intervenção na Assembleia de Freguesia de Odivelas foi dizer às pessoas que eu acho que deveriam começar a aplicar a lei. Então, quer dizer, e os eleitos locais deveriam agir com imparcialidade e, de certa forma, com justiça. E perceber que há uma divisão de poderes e, por isso, junto daquelas pessoas e naquele fórum, explicar isso às pessoas de uma forma simples. De qualquer maneira, sem querer defender ninguém, mas se calhar os eleitos, alguns não terão a informação toda, porque eu presumo que o caso, temos 7 ou 8 anos, o caso não é tão simples quanto isso, porque se arrasta ao longo do tempo e haverá eleitos que, entretanto, estavam lá na altura, outros que não estavam. Portanto, não sei até que ponto é que...
Considera, já agora essa pergunta, considera que o seu caso, entre aspas, este caso da dívida, foi devidamente explicado, foi devidamente clarificado? É óbvio que nem os eleitos, nem os órgãos tinham essa pretensão porque, de certa forma, iriam ter um prejuízo com a explicação devida às pessoas. O prejuízo que teriam era um prejuízo financeiro e também um prejuízo pessoal e político, como é natural. Então, nesse sentido, nunca houve a pretensão, quer seja dos órgãos, quer seja dos eleitos, de dizer a verdade. E isto abrange tudo e todos. É óbvio, é um facto. Porque, sinceramente, assim também como sabe muito bem, quando alguém, uma empresa deve algo a alguém, apesar de ser importante a pessoa que limpa as sanitas, não é? Nós temos que ir ter com o representante da empresa e dizer que, olha, a empresa deve algo. Então, nesse sentido, assim, temos que perceber que alguém representa algo a alguém. E nós não podemos, em nome de uma empresa, dizer aquilo que entendermos, porque é um representante, há alguém que representante, há alguém que assume a responsabilidade e que dá a cara. E, neste sentido, aqueles eleitos, apesar de, numa primeira análise, nada saberem sobre isto, eu acho que sabem, e muito bem. Sim, haverá uma parte que sabe e uma parte que é aquela retórica política que todas as assembleias e os outros órgãos têm, em que muitas vezes as coisas são discutidas de uma forma mais política e menos técnica. Eu posso entender, explicar um pouquinho e aproveitar a oportunidade de explicar um pouco a história para as pessoas não terem dúvidas. Sim, íamos lá. Vamos começar pelo princípio, que é sempre um bom método. Tudo isto começou em... Tudo isto, assim, a minha relação profissional com a Junta de Freguesia de Odivelas advém do trabalho que eu realizava na Câmara Municipal de Odivelas. Eu tive sob a responsabilidade, eu e um conjunto de técnicos, meus colegas, de organizar e de levantar um gabinete de informática na altura Comissão Instaladora do município de Odivelas e, tendo em conta o trabalho desenvolvido por mim no município, a certa altura a empresa que trabalhava com a Junta de Freguesia de Odivelas, que eram duas empresas que se chamavam, também trabalhavam com o município, que era a Rede Solar e a Audifone, convidaram para fazer um projeto semelhante, ou para ir mantendo o funcionamento das instalações e dos equipamentos informáticos da Junta de Freguesia de Odivelas. E isso iniciou-se a partir daí. Depois, na Junta de Freguesia de Odivelas, na altura, com o Sr. Vítor Peixoto, que era Presidente da Junta, a Rede Solar e a Audifone desenvolveram um conjunto de projetos que englobava a criação, na altura, das delegações da Junta de Freguesia, quer seja das Patameiras, da Arroja, do Mercado, e julgo que não me esteja a escapar nenhuma. Patameiras, Arroja, Mercado, julgo que não. E então, na altura, foram desenvolvidos dois processos de financiamento em que eu estive envolvido como observador, porque não era eu que receberia essas verbas, nem seria eu responsável pela implementação, eu só colaboraria tecnicamente com o trabalho especializado para conseguir ser obtidos os objetivos desse processo. Só que houve, no final do mandato do Sr. Vítor Peixoto, houve ali um conjunto de confusões com essas empresas e com o representante dessas empresas, com a Junta de Freguesia de Odivelas e com o Sr. Vítor Peixoto, e mesmo nesses processos de leasing e de financiamento que foram efetuados, houve um conjunto avultado de equipamentos que não foram entregues. Aliás, eu era pago por essas empresas para prestar esse serviço e a determinada altura deixei de receber por o trabalho que efetuava, apesar de nunca ter largado ou libertado a Junta de Freguesia de tudo o que necessitasse do meu apoio e da assistência técnica. Isso fez com que, até julgo eu, na Assembleia de Freguesia de 2008, de dezembro, quando este assunto é falado pela primeira vez, que um elemento feminino da bancada do PSD questione, na altura, porque é que a empresa teve a trabalhar um ano e depois tenha sido feito um procedimento de pagamento, ou um processo de pagamento dos contratos de manutenção com retroatividade. É óbvio que isso não existe na lei, nem existe essa hipótese na lei, mas os eleitos locais têm alguma imaginação e então fizeram-no pura e simplesmente não é para esconder, porque não dá para esconder, porque eu participei nisso e se alguém me tivesse feito a pergunta eu tinha respondido, não é? Só que as Assembleias de Freguesia é um órgão muito democrático, mas não se pode fazer perguntas aos cidadãos, nem se pode, de certa forma, obter a verdade dos cidadãos, ou se pode obter a verdade da Junta de Freguesia, que é uma parte da verdade, não é a verdade inteira. E isso acontece que esse processo foi feito porque a empresa deixou de prestar serviços, a única pessoa que prestava serviços era o Gui Reis. O Gui Reis tinha uma empresa que depois passou a colaborar com a Junta de Freguesia de Odivelas e apanhou a transição do mandato do Sr. Vítor Peixoto para a Sra. Graça Peixoto. Nesse mandato onde inicia a presidência da Sra. Graça Peixoto,
Curioso, o Sr. Nuno Gaudêncio era vogal da Junta de Freguesia. Também por curiosidade, o Sr. Vítor Machado também era vogal dessa Junta de Freguesia. Por curiosidade, e já que falam também em processos de leasing, o Sr. Vítor Machado também gostou muito de falar sobre uma auditoria externa e que ele diz que os equipamentos não entraram. Ele falhou-lhe, foi um pouco a verdade. Ele sabia algo da história e não sabia a totalidade da história. Os equipamentos que não foram entregues não foram nos meus processos de leasing, foram nos processos de leasing anteriores sobre o mandato do Sr. Vítor Peixoto. E são das empresas? Rede Solar e Adifora. E pediram ao Sr. Gui Reis se o Sr. Gui Reis não se importaria de fazer novos processos de leasing para entregar os equipamentos que deviam estar na Junta de Freguesia e que não estavam na Junta de Freguesia. E o Gui Reis, como os equipamentos tinham sido entregues pelo Gui Reis e estavam lá, mas não lhe foram pagos a si, a mim neste caso, não é? Concordou em que a Junta de Freguesia fizesse os processos porque eu tinha que receber, e normalmente os processos de leasing da Junta de Freguesia de Odivelas não é como nós vamos comprar um leasing ao carro, um carro, por exemplo. Não, nós não vamos escolher um carro, um stand de automóveis, e identificamos um carro, quer este equipamento, e olha, então esperam uns dias que a gente vai propor isto a uma solução de financiamento, vamos ver qual é a resposta, vamos escolher a melhor opção e depois leva ao carro. E então depois nós temos que aguardar os papéis, assinarem, não sei o quê, depois só quando está tudo assinado é que vamos buscar o equipamento. Na Junta de Freguesia de Odivelas há uma nova forma de fazer leasings, que é a empresa vai entregando equipamento, mais ou menos como nós vamos ao nosso merceeiro, e depois, passado um ano e meio, vamos fazer um acerto de contas e vamos pegar na nossa lista e preenchemos material A, material B, material C, material D, material E, material F, e vamos verificar os equipamentos que estão na Junta de Freguesia, que é engraçado. Nessas situações, por vezes, há alguns que não estão lá, mas pronto, no leasing a gente consegue dar a volta a essa situação. E depois faz um acerto de contas para pagar aquilo que já está na Junta, por vezes já há ano e meio, 2 anos. E era assim que os leasings eram feitos na Junta de Freguesia de Odivelas. Nós, enquanto empresas, temos que nos sujeitar, o que não é simpático. Ou podemos não nos sujeitar. Naquela altura, 7 anos atrás, eu tinha 28, 29, 30 anos. Tinha que lutar por mim, pela minha família, tinha que lutar pelo trabalho que fazia e por aquilo que as pessoas pediam, que eram as expectativas da Junta de Freguesia de Odivelas. E as expectativas dos políticos vai sempre além daquilo que têm ou daquilo que podem. Então vão sempre pedindo favores. De uma forma errada nós vamos concedendo, apesar de uma empresa não é prestadora de fé, nem boa nem má, nem de confiança, nem boa nem má confiança, quer dizer, eu acho que isso para a fé e para a confiança devemos ir a outros sítios, não ter como empresa, porque eu sou chamado para trabalhar e para entregar equipamentos. E os equipamentos ou estão ou não estão. E então os leasings que nós fizemos em 2006 e 2007, um em 2006 logo a seguir à Graça Peixoto ter tomado posse, e depois um em 2007 onde está software, que é uma coisa engraçada. Se forem recuar uns aninhos e forem procurar lá no arquivo da Junta, que a Junta diz que não tem documentos, mas depois tem lá os documentos todos, é pena que não entre lá nenhuma entidade e que vá ver os documentos todos que lá estão, irá verificar que a Junta Freguesia comprou 2 vezes software, mas ninguém questiona porque é que compraram 2 vezes software. Espera aí. O que está a dizer é que a empresa comprou 2 vezes software e eu vou fazer uma dedução. É a tal situação que há pouco o Gui Reis disse que a outra empresa vendeu, mas não entregou, é isso? Ou não? A questão é, eu apresento factos. As conclusões, como eu não as posso tirar por mim própria, alguém terá que as tirar. Sim, mas há pouco o Gui Reis disse que houve uma empresa, as tais 2 empresas que tinham essa relação comercial com a Junta de Freguesia, que foi o que disse. Sim, exatamente. Que faturou o material E que não entregou e foi que o Gui Reis teve que faturar um material idêntico para substituir aquele que nunca chegou a entrar. Nunca chegou a entrar. E foi isso que me solicitaram. Com essa justificação. E então, aqueles 2 leasings que são feitos em 2007 e 2006 e 2007, porque depois já há um terceiro em 2008. Isso é no mandato socialista Graça Peixoto. da Presidente Graça Peixoto. Exatamente. Okay. Posteriormente, ao término do mandato do Sr. Vítor Peixoto, que entretanto vai para vice-presidente da Câmara Municipal de Odivelas. E é-me requerido fazer esses 2 processos de leasing e é por isso que esses 2 processos de leasing são feitos em 2006 e 2007. Esses 2 processos de leasing são referentes, como disse, a equipamento e a software. Exatamente. Eu lembro-me, e faz sentido dizê-lo aqui, que achei, na altura, as pessoas pouco sensibilizadas para a questão do custo do software. As pessoas, na altura, não ligavam muito a isso. Eu lembro-me, nessa conferência de imprensa do Executivo de Graça Peixoto, que falava com um dos elementos do Executivo e que ele me falava no servidor de correio e que admirava-se do valor do servidor de correio. E eu disse, para além do hardware,
o software, dependendo do número de utilizadores, pode ter valores razoáveis como pode ter valores muito altos. E não havia essa sensibilidade. Acha que isso contribui de alguma forma para as pessoas acharem que o valor não é o correto? Porque, a par das tantas, em várias situações, fica assim no ar qualquer sentido de que o valor é demasiado em relação ao trabalho e ao equipamento que foi feito, não é? Eu nessas situações, quer dizer, nessas situações, e aquilo que eu entendo, a falta de sensibilidade ou não, por vezes as pessoas podem estar um bocadinho desfasadas da realidade e não têm noção do trabalho que é efetivamente feito. Às vezes nem pode ser por mal, mas é uma questão de não estarem sensibilizados quando custa um programa de correio para 5 mil utilizadores. Por exemplo. Exatamente, e o projeto que estava envolvido relativamente à Junta de Freguesia de Odivelas tinha licenciamento para um serviço de balcão virtual. Se as pessoas sabem, em termos de serviço de balcão virtual, nós teríamos que disponibilizar obrigatoriamente uma caixa de correio eletrónico para qualquer cidadão que se registasse. Obrigatoriamente temos que ter uma licença para essa caixa de correio. E isso é contado pelo número de utilizadores. A senhora Presidente da Junta de Freguesia, de vez em quando, por vezes, gosta de fingir que não sabe ou que não percebe. Eu tenho um problema, é que eu não gosto de fingir. E a senhora Presidente da Junta sabia muito bem o projeto que estava a ser desenvolvido. Aliás, o projeto que estava a ser desenvolvido não surge nem aparece com a candidatura, aliás. Quando se iniciou, e agora pegando um pouco da história depois dos leasings, em 2007, a Junta de Freguesia de Odivelas era gerida de uma forma rudimentar. Isto quer dizer que não havia um controle de estoques. Ainda hoje, não sei se existe uma gestão de inventário. Inventário, gestão de estoques, com aquelas intervenções que são feitas nos... Isso a própria Câmara de Odivelas andou muitos anos com dificuldade em ter um inventário de todo o património. Pois, eu percebo de vez em quando há jeito que as coisas não sejam feitas. É fácil fazer isso, você consegue fazer isso na sua casa, não consegue? Consegue ver qual é o produto da limpeza, o produto do pó, o produto para limpar a sanita, para limpar a banheira, e quando não tem, alguém vai dizer que não tem e vai comprar, certo? Eu acho que é fácil fazermos isso em nossa casa. Eu acho que também deve ser fácil fazer isto nestas entidades, porque é uma questão de simplificar e não complicar. Então, quando nós fazemos inventário e gestão de stocks, aquilo apita lá, aparece lá umas luzinhas a dizer, só temos 3, precisamos de comprar um porque aquilo está a descer aquele nível. Eu acho que isso é fácil para fazer qualquer empresa. Aliás, qualquer empresa que lhe custe ganhar o seu pão, fará isso de uma forma de conseguir gerir bem os recursos financeiros que tem, e acho que as entidades públicas não podem diferenciar-se dessa situação. Mas, na altura, havia indícios, ou havia sobretudo a necessidade de fazer uma gestão de estoques dos espaços verdes, da parte das oficinas, da parte dos materiais do cemitério, bem como também algumas questões mais sensíveis ao nível da Junta de Freguesia, o controle na área financeira e o controle na área dos recursos humanos, sobretudo no controle da presença das pessoas para trabalharem, no controle também de horas que prestariam fora do horário de trabalho e dessa informação estar, de certa forma, disponível para que o órgão executivo pudesse decidir. E então, depois desses processos de leasing, foi transmitido à Presidente aquilo que era feito, em algumas situações bem feitas, noutros clientes que tínhamos, e que estávamos com vontade, se assim a Presidente entendesse, de desenvolver esse projeto na Junta de Freguesia de Odivelas. Isso englobava a interligação de todos os edifícios na cidade de Odivelas e da Junta de Freguesia ao edifício sede da Junta de Freguesia, e bem como um conjunto de aplicações em que permitisse fazer coisas simples, como gerir os estoques, em que os pedidos de justificação de falta ou os pedidos de horas extraordinárias também fossem controlados, que entre o serviço de economato e a parte dos outros serviços que gastavam materiais, que também houvesse algum controle, e então foi apresentado esse projeto à Junta de Freguesia em setembro ou outubro de 2007, na presença de 2 vogais, o António Nunes e o vogal Eugénio. A Presidente ouviu o projeto, gostou imenso daquilo que nós nos propunhamos fazer, e ela conhecia-me do trabalho da Câmara e sabia que aquilo que eu metia em mãos era para fazer, não era para ficar a brincar e a fazer e fingir. E como nós tínhamos resolvido os problemas todos que estavam para trás, de que forma resolvemos-los? Não cometemos nenhuma ilegalidade para os resolver. Quer dizer, aquilo que está para trás ficou para trás. É mais ou menos uma frase que eu gosto muito de dizer: aquilo que o tempo escreve, o tempo
não esquece nem apaga, quer dizer, as coisas estão lá para as pessoas, se quiserem, poderem consultá-las. E nós fizemos então a apresentação do trabalho e recebemos por nossa admiração. E nesse sentido posso lhe dizer que estou-lhe a dar a minha opinião pessoal, e é uma subjetividade minha, neste caso, que não é muito hábito. Fiquei admirado com a resposta da Sra. Presidente porque nos autorizou desde logo que nós iniciássemos o trabalho. E isso implicou automaticamente dentro da Junta de Freguesia de Odivelas, isto se calhar para si pode ser um conjunto de novidades, porque nunca ninguém falou sobre isto, não é? Mas houve alguma organização interna em termos de responsabilidade dos chefes de secção, houve alguma divisão de serviços em que os recursos humanos saíram da esfera de um senhor chefe de serviço, que era o Sr. José Mota, e que começaram a ter alguma independência. Começámos a chegar onde nunca antes tinha chegado em termos de infraestrutura de rede para conseguir... Não é sobretudo controlar, mas é que as coisas, houvesse algum controle nos processos para que o órgão executivo pudesse decidir aquilo que é necessário comprar ou não, e estar atento aos custos que tinham. E começámos a chegar ao cemitério, começámos a chegar à oficina, começámos a chegar ao pavilhão polivalente, começámos depois, os serviços de recursos humanos saíram do edifício sede da Junta e foram para um edifício ao pé de uma antiga biblioteca, que depois foi transformado num gabinete da juventude da Junta, que é logo a sair ali do edifício, onde nós controlamos aquela rotunda, e depois quando se desce umas escadas há ali um serviço Sim. da Junta de Freguesia. Começámos a chegar aos serviços de fiscalização da Junta de Freguesia. Mas isso era muito mais que o balcão virtual. Era muito mais, claro. E nós começámos a chegar a todos esses serviços, começámos a alargar a rede, que naquele momento estava só nas delegações, no serviço que era prestado nas delegações, quer dizer, daqueles serviços das águas e dos correios que eram feitos nas delegações, mais o atendimento que era feito nas juntas, e começámos a alargar a rede informática para haver algum controle, sobretudo na parte do controle horário, na parte dos recursos humanos, na parte dos estoques, para conseguirmos ter inputs depois para a área da contabilidade, que era a última área de ação, e esse é o projeto que nós desenvolvemos em conjunto com algumas empresas. Não foi só o Gui Reis que caiu do céu e que de certa forma veio a fazer este processo ou este projeto. Por isso é que nós, de uma forma provocatória, sem que a Junta de Freguesia também entendesse que nós também temos a nossa estratégia, não é? Fomos à Assembleia de Freguesia e entendi ir à Assembleia de Freguesia para fazer um ponto de viragem em que nós passaríamos, ou de certa forma tentaríamos, por todos os meios que nos fosse possível, repor a verdade onde não existe neste processo, e de certa forma estamos disponíveis para fazer aquilo que tiver que ser feito para que a verdade venha ao de cima, e pura e simplesmente quando as pessoas falarem do Gui Reis, ou então quando quiserem falar sobre mim, que não importa, vejam o trabalho que foi efetuado e não se preocupem da declaração de dívida se foi assinado por A ou por B, mas que existe o trabalho efetuado. E todo o trabalho que foi feito com pessoas. Se as pessoas forem todas mentir, olha, a Junta de Freguesia até podem, mas isso depois é uma coisa que vai pesar na consciência de cada um, porque eu recordo-me da cara de cada um e como também teremos que nos encontrar em tribunal, terei o privilégio de olhar olhos nos olhos nas pessoas e ver quem é que é capaz de mentir ou não. Eu tenho um problema, não consigo. De qualquer maneira, para precisar aqui um pouco mais, os leasings que me fala de 2006, 2007, tinham um valor nessa altura de quanto? Eu não tenho bem de presente memória, Mais ou menos. mas assim, penso que o de 2006, 2007 estão a rondar cerca dos 60 mil euros e em 2007 penso eu que sejam 113, 112, assim, uma coisa assim do género. Pronto. Então, mas 60 mil e 113. Exatamente. Como é que chegamos a este valor de 850 mil euros que foi agora reclamado e que foi apresentado por si? Não tem nada a ver com isso, nem tem a ver com outro processo de leasing de 2008, em que... ainda há outro processo? Ainda há outro processo de leasing. Ok, então... Ainda há outro processo de leasing. Em 2008, depois já há um novo processo de leasing que já está... que já é resultado do meio de toda esta confusão, depois de nós termos tentado fazer a cobrança da dívida. Mas existe um outro processo de leasing em 2008, em que a Junta de Freguesia de Odivelas nos liquida um conjunto de intervenções, sobretudo a criação de redes informáticas nestes edifícios para interligar. A questão é, nós colocamos os recursos humanos num edifício fora da esfera do edifício 7, certo? Mas necessitamos de levar lá a rede de voz, necessitamos de levar a rede de dados, necessitamos de lá pôr equipamentos, necessitamos de ter condições no centro de dados para acolher todas estas pessoas e as coisas têm que estar preparadas, não é? E tudo isso sem problema nenhum, se houver necessidade
poderem apresentar os documentos e as faturas que são subjacentes a todos esses processos. Não tenho problema nenhum sobre o preço que pratico, nem sobre as coisas que entreguei e deixei de entregar, mas foi feito ainda um outro leasing em 2008, 120 mil euros. Em 2008 há outro leasing, portanto, de 120 20 mil euros, exatamente. Ok. E temos mais algum processo de leasing? Não. Não. Que eu conheça, não. Quer dizer, com a minha intervenção direta. Sei que, entretanto, e não querendo falar da parte do projeto, e depois nós já voltaremos um bocadinho à parte do projeto, sei que depois, em janeiro de 2009, quando o Presidente rescindeu todos os contratos que tínhamos connosco, não liquidando o valor dos projetos e do trabalho efetuado e fingindo que nada existia, contratou uma empresa em que essa empresa fez uma auditoria e teve, pelo menos, se as pessoas forem procurar, como eu fui procurar na internet, ao nível dos processos de contratação pública, vão encontrar adjudicações no valor de 80 mil euros. O que é caricato é que essa empresa sujeitou-se, de certa forma, a fazer uma auditoria. Com base nessa auditoria, muita gente disse muita coisa e depois, olha, por infelicidade dessa empresa e por infelicidade das pessoas que pagaram essa auditoria, a Polícia Judiciária foi verificar todos os processos de leasing que nós tínhamos com a Junta de Freguesia. Eu tive o cuidado, ou então a honra de me terem convidado para eu poder acompanhar os senhores inspectores da Judiciária, o que foi caricato e divertido. E verificámos que os equipamentos estavam lá um a um. É giro. É giro que toda a gente andou a dizer que, afinal de contas, o equipamento não deu entrada na Junta, que a Junta pagou aquilo que não tem, que a Junta... Isso foi dito na Assembleia de Freguesia? E foi dito pelo Sr. Presidente Nuno Gaudêncio, e foi dito pelo Sr. Antigo Presidente Vítor Machado, e foi dito pela Sra. Antiga Presidente Graça Peixoto. Mas porquê é que então, na sua opinião, porquê é que eles diziam que o equipamento não estava lá, quando efetivamente o IRES, acompanhado da polícia, confirmou que constavam que estavam nas instalações? Eles não acompanharam, eles não tiveram uma cópia, o Presidente da Junta não teve direito a uma cópia, digamos, da atuação do Judiciário e do relatório da polícia? Eu espero que sim, quer dizer, não creio que não tivessem, não é? Não me podem dizer que esse relatório não existe na Junta de Freguesia ou que alguém retirou de lá só por uma questão de conveniência. O que é certo é que é difícil entender isto. É difícil entender, sabe? Eu não gosto de brincar com assuntos sérios, mas sabe, eu tenho 36 anos e recordo-me de todos os anos, numa altura da Páscoa, conto uma história de que alguém neste mundo contou a verdade e acabou crucificado. E conheço a história de muitos outros. Até me recordo de alguns que, em determinada altura da vida, passaram pelo parcampismo e chegaram hoje onde chegaram e têm o que têm. Sabe que a vida deste mundo, ou a vida destas pessoas, não é uma escola de verdade, sabe? E então, dessa forma, temos que ter algum cuidado com a análise que fazemos, porque eu falo consigo e vamos ter que nos cruzar ali na curva e eu vou gostar de olhar para si e você vai gostar de olhar para mim e saber que aquilo que eu lhe disse não o enganei, eu também vou esperar isso de si. Com as outras pessoas já tenho algumas dúvidas que isso possa acontecer. Não, é que, vamos lá ver, isto é público, nós estamos a gravar este programa portanto, as pessoas, os dirigentes, os responsáveis, obviamente, tiveram acesso, penso eu, quer dizer, se isto tem alguma lógica, tiveram acesso a esse relatório em que a polícia confirmou a existência dos equipamentos. E eu ouvi na Assembleia, e não vou precisar, mas tenho as gravações, obviamente. Eu só ouvi duas e chegaram-me. Viu duas gravações? E chegou porque... mas da nossa parte? Sim, está-se a referir às nossas? Exatamente. Pronto, eu tenho as gravações em que as pessoas realmente afirmam que não estão lá os equipamentos e que pagaram aquilo que não têm. Ora, se o Guerreiro me acaba de dizer que a polícia foi lá, foi feito um relatório, obviamente... E não fui acusado e continuo aqui a poder falar consigo, que é engraçado, que é fantástico. De vez em quando este país faz os seus milagres, então como faz os seus milagres consegue absolver aquele que não tem, aquele que provavelmente... Mas, Guerreiros, eu continuo aqui com uma dúvida, pronto, em termos de valores. Como é que estes valores se transformam no valor atual? Eu vou só responder uma coisinha antes que tenha algum Então interesse. vá. Só colocar aqui mais um bocadinho de lenha para a minha fogueira, porque eu também gosto disto. É que está tempo frio e nós precisamos de aquecer um pouquinho. Estes dois processos de leasing que foi feitos em 2006 e 2007 tiveram
tiveram a concordância do Sr. Vítor Machado e do Sr. Nuno Gaudêncio. Então o Sr. Presidente da Junta não pode dizer que é alheio à gênese deste problema. Tiveram a anuência deles de que forma? Eles assinam a... Eles tiveram que votar em reunião de junta a aceitação daqueles processos de leasing e tiveram que perceber o que é que estavam a votar. Então foi-lhes explicado a eles, de alguma forma, aquilo que eles votaram. E então o Sr. Vítor Machado, que diz que não recebeu, estava com a Sra. Graça Peixoto, em princípio, também podem dizer agora que não estavam, e decidiram aquilo que decidiram. Então, quer dizer, o Sr. Nuno Gaudêncio deve-se recordar disso. Aliás, o Sr. Advogado da Junta de Freguesia de Odivelas hoje também se deve recordar disso porque acompanhou o mandato do Sr. Vítor Peixoto e tem acompanhado estas pessoas todas ao longo deste tempo todo. Aliás, o Sr. António Nunes, que também estava nesse executivo, com o Sr. Nuno Gaudêncio, com a Graça Peixoto e com o Sr. Vítor Machado, também li, também não, ensinaram-me a ler na escola, que é caricato e curioso, e também vi que no dia 4 de novembro do ano passado a Junta de Freguesia fez um contrato de comodato de instalações para o movimento Odivelas no Coração. Acho que você gostava, eu também, de vez em quando ter assim umas sedes para podermos trabalhar, criar a nossa riqueza e pagar impostos sem que tivéssemos alguns custos como temos, não é? E isso... Isso é aquela nuance, sendo um movimento de benemérito, digamos, que administra aqueles bens do Banco Alimentar. Tudo tem o seu princípio, não é? Eu não sei se recorda do princípio desse movimento. Eu recordo-me. O MOC, bem, é que aqui há uma confusão, é que há dois MOCs, não é? Pois. Há o movimento Odivelas a Conselho e há o movimento Odivelas no Coração. Mas eu estou a falar O movimento Odivelas a Coração, no Coração surgiu para concorrer às eleições. Pronto. E perdeu-as na Secretaria logo para o PS. Mas isso... Há pessoas que também fazem trabalho político a dizer que é em prol das pessoas. Pois, mas eu acho que quando as empresas apregoam a caridade, isso já não é caridade, isso é outra coisa. Aliás, isso é marketing. E que também quando nós apregamos que somos de confiança é resultado do nosso interior, não é? Se nós precisamos que os outros confiem é porque nós se calhar não confiamos, não precisamos de o dizer. Mas agora explicando-lhe os valores, explicando os valores, só para não estar a divagar muito. Em 2006 e 2007 foram feitos dois processos de leasing de 60 e 120 mil euros. Não sei lhe precisar o valor dos equipamentos que estavam em falta, que nós tivemos que repor para chegar ao valor exato daquilo que entregámos para a Junta de Freguesia. Em 2008 a Junta de Freguesia... Desculpe, mas o que tiveram que repor, é bom clarificar, tiveram que repor, vírgula. Vocês colocaram lá equipamentos que era suposto lá estarem e que não estavam, e essa situação tem a ver com uma empresa anterior, não tem a ver convosco. Sim, exatamente. É que essa questão nós repusemos, é bom que se clarifique. Vocês substituíram aquilo que devia lá estar e não estava. Exatamente. Fizemos uma faturação duplicada sobre o trabalho de outra empresa, que eu tinha conhecimento, é óbvio que eu tinha conhecimento porque trabalhava com eles, e é óbvio que para me explicarem essa situação tiveram que expor, e também de certa forma acho que era necessária uma justificação da Junta naquele caso, porque nós tivemos cerca de um ano quase a trabalhar sem ser ressarcidos. Todo o trabalho implica uma remuneração, é assim que diz a lei, e então de certa forma a nossa remuneração não existiu. E então foram esses dois processos de leasing. Nós tínhamos um contrato com a Junta de Freguesia de Odivelas, que eu acho que andava a rondar os cerca de 1000 euros mês para tudo aquilo que a Junta de Freguesia representava. E nós éramos um bocadinho chamados para toda e qualquer situação, desde para arranjar um problemazinho no computador, até um problema no servidor, até aos problemas de mails, éramos chamados um pouco para tudo. Aliás, tínhamos a chave de alguns sítios onde de vez em quando também íamos lá dar uma ajudinha quando era necessário, quando o computador em casa bloqueava, por isso é que as pessoas confiavam em nós, porque nunca desapareceu nada de casa e nem nunca desapareceu nada da Junta. E depois, em 2008, a Junta de Freguesia liquida, através desses leasings, um conjunto de trabalhos que estavam por liquidar, mais ou menos naquele acerto de contas que a Junta de Freguesia tinha com a empresa e que fazia, era o modus operandi da Junta de Freguesia connosco, e liquida um conjunto de outras situações, instalações nas Juntas de Freguesia e alguns computadores que foram necessários para equipar tudo isso. A Junta de Freguesia tinha a dimensão, ou tem a dimensão de ser maior que algumas câmaras municipais em termos do país. A Junta de Freguesia de Odivelas era a maior junta e, na altura, era a maior junta do país. E agora temos que ter a noção que é um projeto comunitário dos 570 mil euros. Como é que nós lá chegamos? Nós estamos a falar num projeto que era para ser implementado de 2008 a 2010, 2 anos, que nós tivemos que fazer prova de maturidade dos referidos projetos, quer dizer que nós tivemos que entregar ao CREN relatórios do trabalho que já estava efetivamente feito.
E nós, na Junta de Freguesia de Odivelas, estávamos na operacionalização de todo o processo. Quer isto dizer que o trabalho que já vinha sendo desenvolvido desde 2007, desde a reunião que tivemos com o Executivo, em que houve trabalho feito ao nível dos recursos humanos, houve trabalho feito ao nível dos cemitérios, houve trabalho feito ao nível das oficinas, houve processos de gestão documental e workflow na Junta de Freguesia, no seu todo, não estamos a falar só no edifício sede, mas estamos a falar do seu todo, em que todos podiam intervir sobre uma rede que tinha linhas dedicadas a 2 megabits para cada um dos edifícios. Um luxo, eu sei, mas foi feito com equipamentos diferentes, não subalugávamos por assim dizer, circuitos à Portugal Telecom, fazíamos através de, naquela altura era algo inovador, fazíamos através de SDSL, com equipamentos ponto a ponto, em que nós contratávamos à APT um par analógico de um edifício a outro edifício e depois fazíamos aquilo que hoje os operadores fazem. Mas naquela coisa, eram coisas que eu me divirto a fazer e que eu acho piada a fazer, não é? Mas fizemos isso a cerca de 10 edifícios. As pessoas não tinham consciência do trabalho que vocês... Mas eu divertia-me a fazer aquilo que eu gosto, eu gosto de trabalhar. E então, quer dizer, nós fizemos aquilo, estamos a falar de cerca de 10 edifícios ligados. Aliás, todo esse trabalho também era feito, eu já tinha essa experiência, porque na Câmara Municipal de Odivelas nós éramos 40 e poucos edifícios que tivemos que ter ligados a um centro de dados que foi construído na Arroja e a gênese daquele centro de dados também tinha um pouco da minha participação, não tirando valor, claro, a todos os meus colegas que me auxiliaram na Câmara a fazer aquilo, como nós fizemos na Junta de Odivelas, em que conseguimos juntar 10 edifícios ao edifício sede e colocando em cima da rede que construíamos, serviços de autenticação, serviços de correio eletrónico, serviços de cópias de segurança, serviços de partilha de documentos, serviços de partilha de aplicações e serviços de controle de impressão, que também era uma coisa que era necessário muito porque havia muitas necessidades de impressão naquela junta de freguesia, então tinha que haver um software que pudesse controlar tudo isto e pudesse haver um centro de dados que controlasse um pouco isto. E o projeto incide sobre esta infraestrutura de rede, em que tem que ser uma rede. Pronto, são questões técnicas, mas tem que ser, sobretudo, no mínimo, uma rede em Layer 3, com QoS, qualidade de serviço sobre a rede, sim, para os pacotes de dados não confluírem com os pacotes de voz. Mas, Guerreiro, mas a maior parte das pessoas nem sequer sabe o que é o QoS. Eu sei. Pois, essa é a grande questão. Eu sei, mas isso tudo teve que ser implementado, tudo isto teve que estar a funcionar. Tivemos que, por exemplo, as juntas de freguesia e as entidades públicas normalmente só têm um programa de processamento de vencimentos. Não têm um programa de cadastro, de gestão de cadastro dos recursos humanos, nós precisamos saber quantas faltas já deram, quantas horas extraordinárias têm, todas essas questões, o controle da sociedade para saber em que dias entrarem e que dias saírem. Nós temos todo esse trabalho feito na Junta de Freguesia de Odivelas, em que toda a gente intenta carregar na tecla de delete, que essa aí já toda a gente tem que controlar no teclado, para tentar apagar no tempo aquilo que foi feito por nós, mas é um trabalho imenso, em que há imensos, é uma variedade. Convém avisar imensa. lá para casa que um disco formatado não perde a informação. Pronto. Isto é só para que as pessoas pensem que o tal delete não funciona. Quer dizer, aparentemente funciona, mas um disco formatado continua a ter a sua informação lá. E as pessoas que tiveram a fazer todo este trabalho na Junta de Freguesia ainda estão vivas, quer dizer, ainda são vivas. E neste momento, o que é que isso acontece? O que é que eu lhe posso dizer? Mas não nos perdendo desse processo dos 570 mil euros, como é que isso evolui depois? Como é que isso... O processo do CREN, não é? Estamos a falar do processo CREN. Exatamente, o processo do CREN. O que acontece? Nós apresentámos o processo em setembro, outubro de 2007 ao Executivo da Junta. Por aquilo que eu depois vim a perceber na altura, havia um processo já de litigância entre a própria Junta e a própria Câmara, o que fazia com que a Graça Peixoto, a Presidente em funções, tivesse menos à vontade no exercício das suas funções e que, como houvesse um conjunto de conflitos, houvesse uma necessidade dela poder conhecer mais a Junta de Freguesia e poder decidir, e não tinha muitos meios para poder decidir, e então resolve avançar com o processo. Na altura nem sequer se falava num projeto comunitário. Avançámos com o projeto, nós entregámos as nossas propostas e a Presidente disse logo que sim para nós iniciarmos o trabalho. Aliás, não lembro a ninguém, nós iniciámos o trabalho, nós empresa, e fazê-lo sem termos uma autorização da Junta, nem a Junta autorizar a fazer uma coisa que não sabia aquilo que ia pagar. O que acontece é que a Graça Peixoto, preocupada, mas satisfeita com os resultados que estavam a ser obtidos, em dezembro convoca-nos, em novembro, dezembro, convoca-nos para uma reunião... Novembro, dezembro de? 2007. Convoca-nos para uma reunião com um parceiro, uma empresa que trabalhava também na área dos recursos humanos e que queria fazer um projeto comunitário para nos liquidar o valor do trabalho que nós estávamos a ser efetuados. Em vez de ser a Junta a proceder ao pagamento, faria-lo através de um projeto comunitário.
Essa empresa esteve reunida connosco, nós estivemos reunidos com a empresa, com a Junta de Freguesia. A empresa solicitou também que nós entregássemos as propostas para eles fazerem o desenho do projeto comunitário. Nós entregámos em dezembro logo essa informação via e-mail à Presidente Graça Peixoto. Depois tivemos ainda uma reunião com esse parceiro da Junta de Freguesia de Odivelas. Em janeiro voltou a haver uma reunião, mas lá para fins de janeiro, a Graça Peixoto, a Sra. Presidente, na altura falou comigo e disse-me: Guirreis, nós não vamos fazer o projeto com outra empresa. Eu também já sei que tu fizeste projetos na Câmara Municipal de Odivelas, e então vais ter que tu fazer os projetos para a Junta de pagar. E foi isso que a Graça Peixoto me solicitou nos finais de janeiro, e estávamos a 3 semanas do término do prazo para apresentar a candidatura. O Guirreis, por um lado, fica satisfeito, porque eu gosto de contar com aquilo que eu posso fazer, não gosto que alguém faça por mim as coisas, não estou habituado a isso. E de certa forma, depois desse convite, e como também era a única forma que tínhamos para receber as verbas, procedemos então à elaboração com as autorizações devidas e com toda a questão documental que era necessária, autorizações da Junta, deliberações de Executivo, declarações de compromisso e a análise que tinha que ser feita a todos os serviços da Junta, e a prova de maturidade, porque o CREN não, como alguém disse, eu recordo-me de ouvir isso, a dizer que é um CREN de intenções. Não é um CREN de intenções. Uma candidatura comunitária é uma coisa com responsabilidade. Quer dizer, temos a responsabilidade de a executar e temos a responsabilidade de a manter 5 anos após o seu término. E apresentar uma candidatura não é apresentar uma candidatura daquilo que queremos fazer, é apresentar a candidatura daquilo que já está previsto em sede de orçamento, daquilo que estamos a fazer e que temos que fazer prova daquilo que está a acontecer. E então tudo isto, todos estes pequenos passos de pessoas responsáveis, e como somos todos responsáveis, devemos analisar todas estas questões antes de querer fazer um projeto comunitário, foi isso que foi feito. E em fevereiro entregámos a candidatura comunitária, ao mesmo tempo que uma equipa que eu tinha ia fazendo o trabalho no terreno, eu também ia participando, mas ao mesmo tempo ia fazendo esta parte mais administrativa, mais técnica. E depois, penso eu que em maio, junho, por Lisboa, o Programa Operacional Regional de Lisboa, solicita novos esclarecimentos à Junta de Freguesia de Odivelas sobre o processo que estava a ser desencadeado. Nós temos que prestar mais informações, até que chegou ali um mês de maio, junho de 2008, em que nós, em termos de tesouraria, estamos a chegar aos nossos limites, não é? Porque não podíamos continuar a adiar um problema e a financiar a Junta de Freguesia de Odivelas, e pedi uma reunião com a Sra. Graça Peixoto e com o Sr. José Mota, que era o responsável das finanças, por assim dizer, responsável financeiro da Junta. Tesoureiro? Não. É o responsável era o técnico, mesmo o chefe de serviço. O chefe de serviço responsável pela parte financeira da Junta. Em que disse que não tínhamos condições para continuar. E a Sra. Presidente disse: ok, os projetos, pelo aquilo que sei, estão a ser bem encaminhados, aquilo que tu fizeste está bem feito. Temos que aguardar algum tempo, mas as aprovações deverão estar aí. E eu disse: mas a única forma que eu tenho é só de eu me financiar a mim próprio para financiar a Junta. E a Presidente disse-me para eu fazer isso, mas para também já começar a tentar desenhar um quadro de financiamento para a Junta de Freguesia e executar o projeto que se estava a candidatar. Eu na altura fiz, e os registros existem nos bancos para confirmar estes meus pequenos passos, fiz uma livrança que o meu banco me autorizou para continuar a fazer o trabalho, porque eu tinha que pagar às pessoas que estavam ali. E foi iniciado nessa altura uma análise de um processo de factoring que a Junta de Freguesia, porque estes processos de factoring não caem do ar. Convém explicar que o factoring é quando nós faturamos uma empresa e temos uma entidade pelo meio que nos paga antes que a empresa, nossa cliente, nos paga, mas deduz uma percentagem para o seu trabalho, digamos, de factoring. Exatamente, e convém também explicar que quando nós faturamos é sinal que já entregamos os equipamentos e os serviços às pessoas em que nós não podemos fazer uma fatura. Sim, fatura é dos serviços prestados. Exatamente. Eu gosto dos serviços e equipamentos. Exatamente. Eu nessas situações não gosto de brincar um pouco com situações que são complexas. E então a Junta de Freguesia, tendo em conta que as aprovações vinham ao caminho, autorizou que fosse feita essa análise de factoring pelo Millennium BCP, que era o meu banco, para ser feito o financiamento depois da execução do projeto comunitário, com a nuance de que
A Junta de Freguesia, com base naquelas faturas, iria entregar as faturas, iria receber a verba por adiantamento e depois fazia prova do seu pagamento. O factoring era feito com a hipótese de pagamento a 2 anos, tendo em conta, por parte da Junta, a empresa teria que liquidar mensalmente uma componente, uma parte dos juros do adiantamento da verba. Existia um adiantamento da verba, não na sua totalidade, mas numa percentagem. A Junta de Freguesia, qual era o benefício da Junta de Freguesia? E como está aqui a dizer uma acusação que é-me feita, eu não gosto de acusar ninguém, eu gosto de relatar factos, mas numa nota de imprensa da Junta de Freguesia de Odivelas, diz aqui que eu induzi, eu não posso obrigar ninguém a assinar, nem posso induzir ninguém a mentir. Aliás, quem pode induzir os eleitores a votar nas pessoas são os políticos, não sou eu. E eu não induzo ninguém a fazer aquilo que ninguém queira fazer. Se as pessoas são enganadas ou não, cada um coloca-se no julgamento que quer. Eu não coloco porque eu não induzi ninguém. Não é hipnotizador. Não tenho, nem sou bruxo. Nem sou bruxo. Então, como tal, não tenho pretensões a estudar para isso, apesar de acho que todos nós, se quisermos estudar e fazer alguma coisa, o faremos, não é? É só saber aquilo para onde a gente quer caminhar e caminhamos para lá. Agora, o importante nisto tudo é que o processo de factoring foi analisado pelo Milênio BCP, foi estudado aliás, para o Milênio BCP, a Junta de Freguesia teve que enviar o seu orçamento, teve que enviar alguns documentos para o banco, saber se podia avalizar a entrega das faturas da Junta de Freguesia de Odivelas. Não é só dizer, olha, tenho aqui faturas da Junta e tu financias-me. Não, o banco quer saber quem é a Junta de Freguesia, quais são as suas contas, como é que a Junta de Freguesia se relaciona, como é que se relaciona com as outras entidades, qual é o compromisso da Junta de Freguesia com este projeto. Pagar? E eu acho piada que as pessoas na sua ignorância tendem a imagem de ignorantes que querem passar delas próprias, tendem a colocar todos os outros como ignorantes no meio de tudo isto. E não pode ser, não é? As pessoas não podem fazer isso dessa forma. O BCP analisou a candidatura comunitária. A candidatura comunitária foi aprovada. Aliás, houve só uma pequena questão que é em julho. Acho que existem 2 assembleias de freguesia, porque naquele momento o Vítor Machado já tinha saído do executivo da Graça Peixoto, o Nuno Gaudêncio também, por acaso já não estava lá, mas andavam por ali. E acho que na primeira tentativa de alteração do orçamento não foi aprovada pela Assembleia de Freguesia, e houve uma segunda sessão em 15 de julho que a Sra. Presidente Graça Peixoto me pede a mim para fazer um documento explicativo do que era o CREN, para as verbas serem refletidas em sede de orçamento, para que a Junta então pudesse assinar o financiamento com o Milênio BCP. Então o Gui Reis lá fez um documento a explicar à senhora, para a senhora explicar aos outros, o que é que envolvia aquela candidatura do CREN. Já nessa altura, só para explicar porque é que depois o reconhecimento de dívida é assinado pelo Sr. Vogal, substituto da Sra. Presidente, o Vogal Tesoureiro, o Sr. António Nunes, e não a Sra. Presidente Graça Peixoto. É que a Graça Peixoto esteve lá até dia 12 de julho, depois foi de férias, pôs um documento a dizer que quem a substitua e quem era o Presidente em funções seria o Sr. Vogal Tesoureiro, e é ele que vai à Assembleia de Freguesia, é ele que aprova ou que representa a Junta de Freguesia e que, onde é aprovada o refletir das verbas do projeto comunitário no orçamento de 2008, e é ele, depois da aprovação da Assembleia de Freguesia, aliás, porque foi enviada essa informação também para o Milênio no BCP, não é que isso me deixe muito sossegado, e depois já explico porquê, mas foi enviado para o Milênio BCP toda essa informação, e o Milênio BCP aceitou aqueles reconhecimentos de dívida, que não é só o Sr. Presidente chega aqui, olha Guita, olha Sr. Presidente, toma lá, tem aqui um documento, assina aqui e vai embora. Não, aquilo é, eu enviei os documentos por e-mail para uma funcionária da Junta de Freguesia de Odivelas, a funcionária recebeu os documentos, deu entrada no expediente da Junta, porque nesta situação a Junta já se sabia ou já funcionava de uma outra forma. Os documentos chegam à posse do Sr. Vogal Tesoureiro, Vogal substituto da Presidente, já em papel timbrado da Junta. Alguém teve que imprimir em papel timbrado, não é o papel do Gui Reis, é o papel da Junta. O documento foi assinado pelo Sr. Vogal Tesoureiro. Alguém carimbou, o Sr. Vogal Tesoureiro não tem a assinatura e o carimbo ao lado para carimbar, não, tem que ir a outro serviço fazer o carimbo branco da Junta de Freguesia, e depois, ainda por mais estranho que pareça, ainda tem mais 2 passos, que é, tem que ir aos serviços de expediente da Junta para dar a saída do documento que a pessoa que representa a Junta assinou, tem que ser numerado e depois tem que ser entregue ou garantir que o documento chega ao seu destinatário.
E foi a única coisa que eu fiz, foi entregar os documentos ao destinatário, ao BCP. Foi a única coisa que a Junta me telefonou e me disse que os documentos estão assinados, vens cá buscá-los então para levar ao Milênio BCP para ficar resolvida essa situação, porque a Junta sabia que o Gui Reis não tinha dinheiro e a Junta estava consciente dessa situação. O Gui Reis pega nestes documentos e vai entregar ao Milênio BCP. E o Milênio BCP analisou, recebeu os documentos. Primeiro demorou algum tempo a analisá-los, demorou cerca de uma semana e poucos dias a analisar estes documentos. E a 28, 29 de julho emitem os contratos, contratos mesmo do Milênio BCP de financiamento, quando a gente vai assinar aquilo, mais ou menos quando vamos comprar uma casa. E assinamos aquilo e o que é que nós entendemos? Bem, a casa, pelo menos temos a responsabilidade de pagar, mas é minha, não é? E foi mais ou menos assim que o Gui Reis, que nem uma criancinha idiota, foi assinar os documentos ao Gui Reis, a pensar, bem, pronto, olha, isto até correu bem. Mas não correu bem. E, portanto, é daí desses 570 mil euros do CREN que depois vai resultar o quê? Para chegarmos ao valor final. Daí que era um processo de investimento a 2 anos, com mais de 5 anos de trabalho que tinha que estar garantido. Quer dizer que nós tínhamos que executar plenamente tudo em 2 anos. Tínhamos uma vantagem para a Graça Peixoto ficar sossegada, é que nós já tínhamos o trabalho quase todo feito, o executivo da Junta sabia que o trabalho estava todo feito, tínhamos que operacionalizar, pôr em funcionamento tudo durante 2 anos e tínhamos que depois manter aquilo durante mais 5 anos. E então quer dizer que depois dessa data nós tínhamos que começar a demonstrar publicamente o trabalho que já estava feito em retaguarda. E esses são os 570 mil euros de faturação que compreendem parte do projeto. Outra parte do projeto era a colocação de recursos humanos da Junta de Freguesia afetos ao projeto. E depois há sempre vertentes no meio destes projetos comunitários em que nos permite a nós jogar. Jogar quer isto dizer, nós podemos ainda ir buscar mais verbas ou não. Agora, aquilo que estava inicialmente delineado era que a Junta de Freguesia iria receber a fundo perdido daquele valor 40%. E onde é que isto tudo começa a correr mal? Começa a correr mal no dia 30, 31 de julho. Não sei se julho tem 30, se tem 31, mas é no último dia do mês de julho. Em que a Graça Peixoto, de uma forma estranha, era uma quinta-feira, telefona-me a pedir uma reunião na Junta de Freguesia à noite, às 10h30 da noite. E eu achei estranho. Cheguei lá, estava ela e o António Nunes, sem me explicar porquê. Diz que a Junta de Freguesia não podia assumir os compromissos tinha definido comigo e que iria fazer uma reunião no dia a seguir e que iria solicitar ao Milênio BCP que os contratos fossem cancelados. E a Junta de Freguesia é a única intervenção que tem num projeto de factoring, e eu posso tentar explicar o que é um processo de factoring. É uma empresa que chega lá e diz ao banco, tenho aqui um conjunto de faturas, e tu vê lá, banco, se me podes financiar nestas faturas. E o banco vai perguntar, mas estas faturas são de quem? São da Junta? Então, eu vou ver quem é a Junta e depois já te digo se posso financiar. E então o banco foi ver que era a Junta e disse que sim. E disse ao Gui Reis, olha, vou-te financiar, tens aqui os contratos de financiamento, assina isso e o que é que eu vou-te fazer com este financiamento? Com este financiamento eu vou-te adiantar um pouco das verbas destas faturas, o restante recebes no fim quando a Junta me pagar a mim e até lá por eu te adiantar algumas verbas e te ajudar aqui porque eu sou teu amigo. Pagas os juros de uma forma simpática, todos os meses, não falhas, que é para depois a Junta Freguesia me pagar a mim e quando a Junta Freguesia me pagar a mim, eu pago-te a ti, que é para a gente acertar contas no fim. Mas eu estou aqui como teu amigo. Esse é o papel do Milênio BCP. Mas a Junta Freguesia depois lá no meio disto tudo, olha, eu queria que aquilo fosse financiado, eu tinha intenções que isto fosse tudo para a frente, mas olha, apesar de eu agora saber que os contratos estão assinados, que os reconhecimentos de dívidas estão feitos, que o sujeito está à espera que tu lhe adiantes alguma coisa, olha, não o faças porque eu sou a Junta de Freguesia de Odivelas e para além disso tenho uns conhecimentozinhos aí dentro que faz com que esta pessoa fale com aquela e fale com aquela e fale com aquela e os contratos que sejam assinados na realidade não resultem em nada. E foi isso que aconteceu, sem qualquer explicação nenhuma. E depois como é que eu vim a saber isto mais tarde? O Gui Reis, para perceber um pouco como é que isto tudo funciona, sabe que nós de vez em quando há uma coisa nos cai em cima, temos que ter a capacidade de nos manter de pé, sabe? E por vezes é difícil. E então manter de pé, para ver como é que as coisas decorreram, fez com que nós, neste caso, nós a empresa, eu não contei isto a ninguém, estou-lhe a contar assim pela primeira vez, nunca ninguém fez estas perguntas. Eu já podia ter respondido há mais tempo, também é verdade. É óbvio que nós tínhamos outros projetos a decorrer com
com esta candidatura, eram mais 3. No total, isto fazia o projeto a valor de 1.300.000 euros. A Graça Peixoto, no mês de agosto, desapareceu, nunca mais quis falar connosco. Nós continuámos de uma forma, eu não sei explicar, nem de uma forma subjetiva, a trabalhar como se nada fosse. Depois recebemos um contacto de alguém muito próximo da Junta de Freguesia de Odivelas que, percebendo que nós continuávamos a trabalhar e que não tínhamos levantado problema nenhum, veio falar connosco, falar comigo, marcou uma reunião comigo e diz que a Junta iria fazer alguma coisa para liquidar algo daquilo que estava em dívida para connosco. Eu, por acaso, conheci essa pessoa e disse assim, bem, eu já estou habituado a não acreditar em ninguém, mas vamos ver no que é que isto resulta. E então a Junta de Freguesia de Odivelas, a determinada altura, vem falar connosco e diz, Gui, nós não queremos pagar nada do projeto por enquanto, mas queremos pagar alguma coisa que tu já tenhas feito que esteja fora do projeto. Então depois resolvem iniciar um processo de leasing para pagar alguma coisa que está em atraso, e já estamos a falar em setembro, outubro de 2008. Eu tive que aguentar o mês de agosto, em que na minha conta bancária entraram muitos cheques no dia 1, em que fez que a minha conta ficasse quase negativa em muitos milhares de euros, porque eu estava a contar com o dinheiro para pagar o trabalho que tinha estado a fazer há meses e meses e meses. E também tenho família, também tenho casa, também tenho carro, também tenho que comprar o pão. Eu já tentei ir por vezes às lojas e pedir se alguém me dá um pão, mas não me dão, sabes? Então a gente tem que pagar. Tive que aguentar todo esse tempo, tive que ir pedir ajuda a outras pessoas e tive que estar calado e sossegado e assistir a tudo isto. E continuámos a desenvolver o trabalho. Depois, em setembro ou em outubro, a Junta de Freguesia resolveu fazer o leasing. Para vos pagar outras coisas que não estavam envolvidas no projeto. E nós acedemos que sim, eram dívidas normais e naturais que a Junta tinha, não estávamos a enganar ninguém, não tínhamos pretensão de enganar ninguém. No dia que nós tínhamos que assinar o reconhecimento de dívida, o auto de recepção dos equipamentos. Dizem-me que já está assinado para eu ir à Junta, eu vou à Junta de Freguesia e o senhor chefe de secção diz-me ao Gui, olha, a senhora Presidente só vai assinar este auto de recepção se o Gui assinar uma declaração a dizer que o Gui não entregou aqui um conjunto de equipamentos. E eu fiquei a olhar para aquilo assim, então, mas porquê isso? Porque estes equipamentos dizem respeito tanto àqueles leasings de 2006 e 2007 e que o Gui Reis tem que reconhecer que isto não me deu entrada na Junta e vai ter que assinar isso. E, mais uma vez, tendo em conta que tinha a cereja no topo do bolo à minha espera, que eram 120.000 euros para conseguir pagar alguma das coisas que devia, a algumas pessoas que me tinham dado ajuda, fiquei sem saber o que fazer da minha vida, não é? Tive que ponderar os riscos que corria para saber o que é que me ia acontecer. Essa declaração, sem problema nenhum, foi feita, deu origem a um processo que a Junta de Freguesia de Odivelas me colocou em tribunal por causa dessa declaração. Eu depois, para ir buscar o auto-recepção daquele leasing de 120.000 euros, assinei aquela declaração, peguei no carro, fui com a minha filha até Monsanto, se calhar conhece, já ouviu falar, já sabe quem é que lá estaria provavelmente à minha espera. Sei. É uma aldeia muito portuguesa. E tem uma casa gira lá em cima, lá no alto. São pessoas que adviram e fizeram o seu crescimento num parque campismo e que chegaram ali tão alto. E estava à minha espera para assinar o auto de recepção dos equipamentos que estavam entregues na Junta há muito tempo. E quiseram oferecer um lanche à minha filha. A minha filha, se calhar, era ingênua e não percebeu. Eu não consegui comer nada porque se eu acho que comesse, eu acho que tinha que obrigatoriamente vomitar tudo quando saísse dali, sabe? Quando as pessoas brincam com os outros, é sinal que a vida não lhes ensinou nada. E regressei, e por espanto meu, pensando que já tinha levado a maior bufetada da minha vida, vou à sucursal do Milênio BCP no Lourdes Shopping e, por muito estranho que pareça, vejo a esposa de um funcionário da Junta a receber os documentos que eu estava a entregar ao Milênio BCP assinados pela senhora Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas. E, sinceramente, senti-me muito pequeno. Muito pequeno. Este é o mundo que toda a gente apregoa. Quer explicitar um pouco mais isso para quem está a ouvir? O que é que isso quer dizer? Assiste, não se importa de... Na primeira pessoa, aquilo que eu vivi foi, primeiro tive que assinar uma declaração para alguém me colocar um processo em tribunal.
Esse processo em tribunal é real, existe. Aliás, faz parte de uma... Mas sem assinar essa declaração não tinha recebido Não o tal tinha valor. recebido 120 mil euros. Depois, para receber essa declaração, tive que ir ter com a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas. Pronto, acabei de dizer onde é que eu fui. E depois de ter com a senhora Presidente da Junta de Freguesia de Odivelas e ter o auto de recepção assinado por ela, em que ela me acolheu com um lanche que me esperava, fui ao Louro Shopping, à sucursal do Milênio BCP que existia no Louro Shopping, e encontro a esposa de um funcionário da Junta a trabalhar, e era ela que me aguardava para receber os documentos do Milênio BCP. Sabe, é que foi no Milênio BCP que eu fiz o factoring, e depois dos contratos assinados com o Milênio BCP, onde existe prova da minha assinatura nos contratos de factoring com o Milênio BCP, eu percebi que realmente que o mundo é pequeno. Estranhamente pequeno. E percebeu como é que foi possível... Percebi como é que foi possível de contratos assinados desaparecerem do Milênio BCP. É verdade, é um facto. Mas isso já está, digamos, investigado pelo próprio banco? O banco já tem a certeza que isso existiu e que foi... Eu, sinceramente, ao banco não tenho que dizer nada, nem assim, a única coisa que... Não, mas a polícia, ou alguém já... Alguém está em cima do assunto, sim, é óbvio que está em cima do assunto. Porque foi mesmo esse funcionário, sabe? E depois eu aguardei, decorrendo deste processo normal, e mesmo o pagamento desse processo de leasing, eu tive que estar a fazer papel, desculpa lá, de santo, porque nestes pessoas ainda não repararam, mas quando vão à igreja, não sei se já reparou se não, mas é curioso, todas as pessoas fazem as suas orações, mas os santos não têm orelhas. Não sei porquê, mas eu também fiz papel de santo, sabe? É uma coisa gira, que a gente ouve, mas não ouve, vê, mas não vê. E então nós temos que, por vezes, estar vivos, mas fazer papel de morto é mais simpático, porque nessa altura dão-nos flores e dizem que a gente somos boas pessoas. E tive que aguardar que o pagamento fosse efetivamente feito, e depois fui dizer à Junta Freguesia de Odivelas, passado alguns meses, aliás, depois de eu ainda ter assistido aqui à Junta Freguesia de Odivelas sem me ter pago nada, ter feito uma campanha publicitária a divulgar os serviços de atendimento online, do balcão virtual, e isso saiu nos órgãos de imprensa daquela altura, fez outdoors e tudo, com o trabalho que eu tinha feito. E a Junta de Freguesia de Odivelas ainda continuar a trabalhar com o tom do meu software, a nível de gestão documental, de eu ainda continuar a dar formação, dos edifícios estarem todos ainda interligados, dos servidores funcionarem, dos serviços funcionarem. Resolvi depois, em dezembro, depois disto, estar um bocadinho mais calmo interiormente, porque nós temos que ter a capacidade de aguentar com tudo isto, de pôr dois advogados a falarem com a Junta Freguesia para ver se eles então finalmente iam pagar alguma coisa daquilo que deviam dos outros montantes. Até que a Junta Freguesia de Odivelas entende cortar os nossos contratos, e nós em dezembro, já em dezembro de 2008, sim, dezembro de 2008, e tendo a noção que eu também, pronto, para além de me terem ensinado a ler, ainda me ensinaram também a explicar um bocadinho o que é que funcionam os órgãos e como é que funcionam as leis e qual é o papel de cada um. E como nós tínhamos documentos em que nós sabíamos que havia algumas coisas que não estavam muito certas na Junta Freguesia de Odivelas, para além daquelas onde nós participávamos, levámos ao conhecimento dos partidos políticos para as pessoas perceberem o que é que estava a acontecer ali naquela Junta de Freguesia. Um conjunto de leasings, um conjunto de informação que nós tínhamos, porque era o nosso trabalho, nós estávamos a trabalhar sobre essa informação, nós estávamos a trabalhar sobre a contabilidade da Junta, nós estávamos a trabalhar sobre os recursos humanos da Junta, nós estávamos a trabalhar sobre a gestão de estoques da Junta, nós tínhamos conhecimento do que estava a passar. E nós levámos ao conhecimento dos partidos políticos, apesar deles hoje entenderem que são eles que fizeram esse trabalho, não fizeram, nem isso fizeram. Era simples, era só ir ao orçamento da Junta e ver o que é que a Junta pagava em termos de leasing, e perceber que se os leasings não foram à Assembleia de Freguesia, e isso está na lei que é obrigatório ir à Assembleia de Freguesia, é sinal que existem ilegalidades, correto? Mas nem os partidos nem isso fizeram, os senhores eleitos locais, mas podiam tê-lo feito. Também era estranho que a Junta de Freguesia não colocasse pagamentos de dívidas à DSE e também não refletisse em sede de orçamento. É estranho, mas devia ter acontecido e não aconteceu. Nós levámos tudo isso ao conhecimento dos senhores eleitos locais, pedindo ajuda. A única coisa que nós fizemos foi pedir ajuda para a nossa situação, divulgando um conjunto de situações que mostrava as ações e os comportamentos que os executivos da Junta tinham ao longo dos tempos, e de certa forma com a intenção ou com a pretensão de que as pessoas pelo menos tivessem conscientes do que se passava. Os partidos políticos acolheram-nos, é óbvio que fizeram um conjunto de questões, perceberam a gravidade das situações. O que fizeram disso? Pois, bem, isso aí é outra história, pelo aquilo que eu percebo. Até já me chamam de roubos e de outras coisas mais, mas é certo que as dívidas à DSE, os leasings e todas essas situações foram faladas porque nós entregámos os documentos nas mãos dos senhores políticos, nas mãos dos senhores jornalistas,
para perceberem o que estava a acontecer. Nós não ficámos sossegados, tentámos colocar uma ação executiva nesse tempo Estamos a falar de que ano? 2000 já estamos a falar agora de 2009. Passámos já o dezembro de 2008. Bem, a ressalva de que nós nunca recebemos essa informação. Na altura, não recebemos. Nós fizemos todas essas reportagens que fala e filmámos conferências de imprensa, mas a nós, o Guirreis, a Webprecisa, portanto, vocês a nós nunca nos entregaram documentos nenhum. Pronto, nós, assim, eu não conhecia todos. Ok. Assim, sei que a todos os partidos políticos entregamos. Pois, PSD, PS, CDU e Bloco de Esquerda entregamos sim. a todos. Aliás, até o Sr. Presidente da Assembleia ficou muito desgostoso que não teve o prazer de me conhecer, mas que eu fui ao contacto de todos os partidos políticos, mas que não fui ter com ele para lhe entregar os documentos. Eu, por acaso, ouvi isso num dos vídeos que tenho sobre a parte da história. Nós tentámos colocar, então, uma ação executiva em 2009, depois o partido mudou, a pessoa que estava no poder mudou, tivemos um processo de negociação com o Sr. Vítor Machado, caricato, porque ele até estava disposto para resolver as coisas de uma forma simpática, mas só que tinha umas condições que eu não podia cumprir. As condições que ele colocou não posso cumprir por uma questão de ética. As condições para mim, sabe que nós quando vamos comprar um jogo de computador tem lá um conjunto de pré-requisitos, ou a nossa máquina em casa serve para aquilo ou não serve. E por vezes, quando eu fui ver os pré-requisitos daquilo que me estavam a colocar em cima da mesa, há coisas que eu não faço. E como há coisas que eu não faço, não fiz. E acho que de vez em quando as pessoas deviam ter um bocadinho de juízo. Juízo e bom senso. E nunca ninguém entendeu, apesar dos números serem grandes ou serem altos, sabe? A única coisa que me preocupa não é o valor, é o trabalho. O trabalho implica muito de mim, sabe? Resulta muito de mim. Eu sempre trabalhei muito porque dei muito de mim, tudo onde trabalhei. E não interessa que as pessoas estejam a quantificar aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Só o fiz porque as pessoas o aceitaram. Antes de começar a fazer qualquer trabalho, gosto de colocar em cima da mesa os números do meu trabalho e aquilo onde pretendo chegar e aquilo que pretendo conseguir. E foi isso que eu fiz. Independentemente de me terem deixado ou não terem deixado, senão não tinham feito publicidade sobre o meu trabalho. O que é certo é que o meu trabalho foi efetivamente feito. As declarações de dívida só existem porque aquelas pessoas estavam à vontade para assinar aquilo, porque sabiam que o Gui Reis fazia aquilo que estava naquelas faturas, ou que fez aquilo que estava naquelas faturas. As candidaturas, as pessoas confiaram no Gui Reis, dizem elas. Não interessa se confiaram ou se não confiaram. Sabiam que aquilo estava entregue a uma pessoa que ia fazer com que aquilo acontecesse. E o que é certo é que as candidaturas foram aprovadas. Antes de estarem aprovadas, o trabalho já estava feito. E tudo isto é uma consequência natural que advém de uma simples atitude. Nós temos que dizer para onde vamos, aonde vamos chegar. E temos que lá chegar. E o Gui Reis propôs-se fazer e fez. As pessoas agora querem brincar e discutir valores. É melhor não fazer. De qualquer maneira, e para encerrar, que já vamos com muito tempo o programa, eu tinha aqui algumas questões, mas que penso que são, depois da explicação que o Gui Reis deu, algumas são irrelevantes. Mas não são, não. Mas pergunto do que queira. Não, a questão é que, entretanto, com a explicação que nos deu, é porque essa explicação, quanto a mim, nunca foi dada. E quando nós, e já acompanhamos isso desde o tempo do Executivo do Partido Socialista de 2005 a 2009, portanto, com aquela célebre conferência em que esteve todo o Executivo da Presidente Graça Peixoto, portanto, acompanhamos desde aí, e causa, mesmo nós que temos acompanhado, causa-nos alguma estranheza em determinadas situações. Esta última situação em que a Junta agora liderada pelo Presidente Nuno Gaudêncio, a Junta, portanto, deste Executivo PS e PSD, mas a Junta liderada pelo Presidente Nuno Gaudêncio veio dizer num comunicado, agora muito recente, portanto eu tenho aqui o comunicado da Junta de Freguesia, que eu, aliás, nem achei muito correto, porque, em suma, o que é dito é que a Junta de Freguesia não reconhece a dívida, e não está disponível para adiantar qualquer coisa mais publicamente e fica à espera que os tribunais prefiram a sentença. Portanto, enquanto os tribunais não preferirem a sentença, a Junta de Freguesia de Odivelas não vai falar.
O que é uma verdade. Não é bem uma situação que eu esteja muito habituado, ou pelo menos que eu acho muito correta. As pessoas devem falar, até porque devem explicações àqueles que votaram neles. E ao que parece, não é esse o entendimento do Partido Socialista que está na Junta de Freguesia de Odivelas. De qualquer maneira, como o meu entendimento é que as coisas, quanto mais transparentes, melhor, eu perguntava, uma última reação, o que é que acha desta resolução da Junta, que nesta nota de imprensa diz que não reconhece qualquer dívida ao Guirreis. Depois de todo este processo, e dado que até o Guirreis explicou, Nuno Gaudêncio teve como vogal responsabilidades ao longo do processo, lidou com o processo do WebSIS. Como é que é possível que neste momento o Presidente Nuno Gaudêncio diga que não há dívida, não reconhece dívida nenhuma? Sabe que um político, ou a imagem do político, acho eu que também tem um pouco político, não resulta só daquilo que a pessoa faz, é também daquilo que a pessoa diz. O Nuno Gaudêncio, e é a primeira vez que eu falo do Nuno Gaudêncio, e vou falar de factos, e deixo as conclusões para as pessoas. Eu, sinceramente, nunca tive objetivos políticos, nem os tenho, nem neste momento tenho alguma pretensão em alguma coisa que seja. O que é que isso significa? Significa exatamente as palavras que eu disse. Se as pessoas quiserem as ler, vão perceber qual é a pretensão que eu tenho. Por isso, simplesmente preencher de verdade, foi como eu comecei, aquilo que não tem verdade nenhuma. O Nuno Gaudêncio está ligado, desde o seu princípio, à gênese de toda esta questão. Aliás, se ligou ou se acede ao Facebook e tem a particularidade de acompanhar, ou por acaso, de vez em quando nós somos surpreendidos com algumas imagens que nos vêm lá. Na altura da campanha para Presidente da República, eu vi o Sr. Nuno Gaudêncio acompanhado do Sr. Vítor Peixoto. Também vejo o Sr. Nuno Gaudêncio acompanhado do Dr. Edgar Valles. Também vi o Sr. Nuno Gaudêncio num dos boletins da Junta de Freguesia de Odivelas, por acaso é uma imagem caricata. Eu gosto daquela imagem, mas fiquei surpreendido com o mesmo. Quer dizer, apesar de eu não ficar... Eu ficaria surpreendido por um lado positivo, pela negativa já estou habituado, mas pronto. Mas em que eu vejo o Sr. Vítor Machado, o Nuno Gaudêncio, a Graça Peixoto e o Vítor Peixoto a fazer uma visita à Feira de Odivelas na altura do mandato da Graça Peixoto enquanto Presidente da Junta. Também vejo a Graça Peixoto e o Vítor Machado e o Nuno Gaudêncio quando fazem aquele projeto de solidariedade, ou como é que se chama aquilo, em que estão todos com umas t-shirtzinhas brancas lá no supermercado, em que estão a fazer a recolha de alimentos para um conjunto dessas situações. Quer dizer, é óbvio que o Nuno Gaudêncio, aliás, eu recordo-me muito do pai do Nuno Gaudêncio. Aliás, era uma das pessoas com quem eu trabalhava para fazer o trabalho que tinha que fazer nas oficinas da Junta de Freguesia de Odivelas. Por alguma razão, Graça Peixoto também queria agir informaticamente sobre aquele setor. Agora, reconhecer dívidas ou não reconhecer dívidas é uma competência que a Junta de Freguesia não tem. Não tem. O Nuno Gaudêncio, que não está ligado à gênese deste problema, está até ao pescoço. O Nuno Gaudêncio também disse que queria resolver, encontrar uma solução. A solução que ele encontrou foi a guerra, ou uma espécie de guerra. Sim, porque é preciso aqui ressalvar para quem nos está a ver que o Presidente Nuno Gaudêncio, na última Assembleia de Freguesia de 28 de dezembro de 2015, disse que estava aberto a encontrar soluções. Portanto, tinha um espírito de abertura que não se coaduna muito com esta declaração da nota de imprensa, em que vem dizer agora que, dia 10, portanto, estamos a falar de... Desculpe... Não. Esta nota de imprensa, agora perdi-me. Tem uma data de... Foi a segunda-feira da semana passada. Segunda-feira? Da semana passada. Estamos a falar há coisa de 8 dias, portanto. Vem reconhecer, depois de ter dito na Assembleia que estava aberto a encontrar soluções e a falar com as pessoas, vem agora dizer que não reconhece dívida. É só isso. Quer dizer, o facto de ele politicamente, se calhar, achar que não deve reconhecer a dívida é outra coisa. Temos aqui, como sempre, que não esquecer que estamos perante um órgão político. Mas que aqui é dito nesta nota de imprensa uma coisa muito interessante. Diz aqui, a determinada altura, aliás, no intuito de os pagar, o Executivo de então acabou por proceder a um leasing bancário que se traduziu no recebimento da WebSIS 120 mil euros, quantia bem superior aos serviços em causa. Quer dizer, esta análise, esta conclusão é fantástica do Executivo da Junta de Freguesia.
acho piada que a Junta de Freguesia, apesar de não ter competências para reconhecer ou não dívidas, delibera nesse sentido. Aliás, o advogado da Junta de Freguesia de Odivelas enviou, apesar daquilo ser como é que se pode dizer, entre advogados, não se pode falar, mas eu não sou advogado, posso falar sobre aquilo que li, sobre aquilo que vi. Diz que alguns documentos são falsos, que é estranho. Aliás, na própria reunião, o Sr. Presidente da Junta disse-me que a Junta de Freguesia não tinha documentos, que pediu-me o favor: Gui, faz-me o favor, nós estamos aqui para ajudar, tivemos que pagar, nós vamos pagar. Se o Gui não se importar, envie-me os documentos que tem, e se o Gui tiver razão, dito pelo Sr. Advogado da Junta, nós pagamos tudo até ao último cêntimo. E são palavras do Sr. Edgar Valdes. Mostra que nós não temos razão nenhuma, mostra que nós somos uns ladrões, mostra que nós somos uns burlões, mostra que eu, pessoalmente, sou um criminoso, devo ser a pessoa de pior espécie que pode existir para o Concelho de Odivelas e para os fregueses de Odivelas, porque, aliás, roubei a Junta de Freguesia de Odivelas em 250 mil euros, dito pelos eleitos locais. Estou a extorquir e a induzir, quer seja a sua pessoa, quer seja as pessoas que me estão a ouvir, quer seja os fregueses e as pessoas que pagam impostos, a pagarem cerca de 1 milhão de euros, tudo com base em trabalho que eu não fiz, por ser mentiroso, por ser aldrabão, por ser a pessoa da pior espécie deste mundo e se calhar por não ter seguido os conselhos de alguém que me disse para ir para um parque campismo, porque ela já lá tinha passado por lá. Tenho a dizer ao Sr. Gaudêncio que, e essas pessoas todas, que desta vez vou repor de verdade aquilo que não tenho de verdade. Custe o custar, a mim e a todos. Terminamos assim a nossa conversa, que eu penso que tenha sido suficientemente esclarecedora sobre este processo. O que eu posso dizer lá para casa é que nós vamos continuar atentos a esta situação. Obviamente que, por uma questão de verdade, temos online todas estas situações que foram aqui apontadas, de conferências de imprensa, declarações. Portanto, tudo isso está disponível. Estamos abertos a quem entenda por bem e quem acha que tem matéria que pode acrescentar algo de positivo aqui ao processo. A Junta de Freguesia, se entender, nós também estamos disponíveis, embora a Junta de Freguesia tenha dito, numa atitude que eu condeno pessoalmente e fiz saber, que não está disponível para qualquer declaração pública. Portanto, neste momento, a Junta de Freguesia de Odivelas, como se costuma dizer, puxou-se em copas. Não quer esclarecer, não quer aumentar um mínimo de transparência. Neste caso, nós tentamos, por nosso lado, prestar um serviço aos cidadãos, de fazer alguma transparência num processo que nos pareceu, desde sempre, um pouco opaco. Vamos pensar que tudo isto se vai resolver, pelo menos em termos de tribunal, não é, Guerreiros? Há de se resolver. Sim. As questões que aqui foram apresentadas, penso, clarificaram. É esse o nosso trabalho. Vamos continuar aqui nessa disposição de levar até vós aquilo que são factos, trazendo as pessoas que entenderem estar connosco e esclarecer, se for o caso disso, esta situação. Guerreiros, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado. Ficamos disponíveis sempre que entenda. Esta porta está aberta para si e, como eu disse lá para casa, para quem entender que tem matéria interessante no sentido de ser verdade, não é? Nós não gostamos de fazer sensacionalismo, não é essa a nossa forma de estar. Ficamos por aqui? Muito obrigado. Obrigado. E assim despedimos de todos. Até uma próxima edição do Primeiro Plano.